você tá tomando atitude de safado. Aí o cara ficou indignado comigo. Ele falou assim, como assim? O que que eu vejo hoje em boa parte das lojas, que eu vejo como uma coisa que a gente tem que ter cuidado, que a gente tem que estar olhando, é que nesse momento eu tenho um problema com gerente que a maioria dos gerentes são bombeiros e não gerentes. Eles não têm rotas, não têm rotina de verdade. E nem é clara muito bem para eles, porque quando eu pergunto para... Cara, eu já entrevistei algumas centenas de gerentes, eu perguntava assim, mas qual é a sua função? O que que você precisa fazer? Aí o cara fala assim, resolver problema. Eu falei, tá, não, mas o que que você faz todo dia? Ah, eu chego na loja e resolvo o problema. Eu falei, legal, mas existe uma rotina, e a maioria desses gerentes não tem rotina. E essa falta de rotina faz com que, muitas vezes, ele realmente acabe sendo bombeiro, porque ele tem que o tempo inteiro resolver problema, porque como não existe uma rotina para corrigir e precaver os problemas que vão acontecer, os problemas acontecem todos os dias, o tempo inteiro. Então ele fica corrigindo coisas que ele deveria estar prevendo, precavendo antes de acontecer. E na sua visão, Jean, o que que para você seria um gerente eficiente? Rapaz, eu vou começar com aquela definição mais básica que nós dois usamos, né? Um gerente, ele tem a função, né, de bater a meta fazendo certo junto com a equipe, né? Bater a meta com a equipe fazendo certo. Mas aí eu vou devolver essa bola, porque eu acho que eu não conheço ninguém melhor que treine gerente do que você. Eu dou minhas pancadas, mas acho que... E aí eu vou voltar, vou fazer você lembrar o tempo aí. Conta pra gente como é que você treinava o gerente lá no Paflor. Nossa, agora essa aí ele tirou lá do fundo do túnel lá. Anos atrás eu fiz um treinamento que eu chamava ele de PAFLOR. PAFLOR era Programa Avançado de Formação de Líderes Orientados para Resultado. Cara, eu sei que fui muito ruim de dar nome para as coisas. Aí era uma sigla, né? E a gente trabalhava a parte técnica do gerente e também trabalhava a parte comportamental do gerente. Então, para mim, eu acho que falta atitude, falta iniciativa para fazer algumas coisas, falta muito conhecimento. Assim, eu olho os gerentes hoje, muitos deles são ex-açougueiros, ex-líderes de açougue, ex-repositores, ex-líderes de padaria, ex-frente de loja, ex-fiscais de loja, de caixa. Então, normalmente é alguém que sai de dentro ali da operação do dia a dia e vai sendo, o cara é muito bom, vai sendo promovido e chega a nível de gerente. Só que no nível de gerente ninguém treina ele, nego larga ele lá, né? Então eu não acho que as pessoas estejam preparadas psicologicamente, tecnicamente para poderem assumir normalmente uma gerência de loja. E olha que a gente tem gerentes muito bons, que têm habilidades, conhecimentos muito bons. Só que eles não criam essas rotinas, não criam essas rotas diárias para poder fazer, e tem muita dificuldade de lidar a parte comportamental, a parte emocional. Eu vejo muito, mas nossa, como eu vejo dificuldade disso. Vou te contar uma dessas, né? Em uma das turmas, a gente fez, eu acho que foram 20 e poucas turmas desse treinamento que eu chamei de PAFLOR. E ele no início era de 20 semanas, depois ele passou para ser de 15 semanas, depois para 10 semanas. Era 10 encontros comigo, né? Toda semana. E numa dessas, eu me lembro que teve uma dinâmica que a gente fez, que eu colocava os gerentes para eles trocarem, né, discutirem, criarem com eles um produto novo. Então eles tinham que trocar informação, usar algumas ferramentas que a gente ensinou de criação de novas ideias, e aí a partir disso o cara tinha que montar um projeto que era um produto que ninguém nunca inventou. E aí adivinha o que aconteceu, né? Um dos grupos, um dos gerentes ficou escutando o que o outro estava fazendo. E aí ele criou um projeto parecido com o outro grupo. E aí, durante o evento, eu fiz uma coisa que a Natália ficava com medo de eu ser processado com esse treinamento, né? Porque ele era pesado pra caramba, né? Era um treinamento que era pra gerar mudança real na pessoa, né? Então eu criava muito incômodo com os caras. E uma das coisas que eu fiz nisso daí, eu falei assim, cara, você tá tomando atitude de safado. Aí o cara ficou indignado comigo. Ele falou assim, como assim? Eu falei, cara, você tá tomando atitude de uma pessoa que tá fraudando. E o que a gente faz dentro de sala, a gente faz fora de sala. Porque dentro de uma sala é um laboratório, mas a atitude do cara,
as escolhas dele vão levar ele a tomar uma atitude parecida fora de sala. E aí a ideia era exatamente criar um incômodo pro cara e ele ver que ele tinha esse desvio de Decisão, de escolha. de desvio de escolha. Então, numa escolha que fizesse que ele fosse colocado contra a parede, que ele tivesse que tomar a decisão, pode ser que ele tomasse uma decisão que fosse contra princípio, valor e norma de dentro da empresa. Porque você não pode burlar a norma, né? Então, líder é aquele que bate meta com a equipe e fazer. O que é fazer o certo? Não prejudicar o próximo, seguir valores, seguir princípios, seguir norma. Ou seja, eu não posso bater meta a qualquer custo. Eu tenho que bater meta seguindo a norma e os princípios da empresa. Se eu descumprir os princípios, eu estou burlando o que a empresa previu ali que era para a gente fazer. Então, o gerente não pode fazer isso, né? Então, existia um desvio ali de decisão que era complicado. E aí eu bati nele, o cara ficou pé da vida, saiu do treinamento. E eu me lembro desse cara, porque anos depois ele saiu disso, foi trabalhar numa outra empresa. Ele foi mandado embora dessa empresa, por acaso. E ele não era ruim, ele estava num momento complicado da vida dele, né? Ele foi trabalhar numa outra empresa e nessa outra empresa ele foi promovido rapidamente. E aí ele falou depois pra mim, ele falou assim, cara, deixa eu falar uma coisa contigo. Eu falei, ferrou, esse cara vai brigar comigo, porque eu sabia que tinha acontecido esse fato, né? E ele falou assim, não, eu queria te agradecer, porque você mudou minha vida, cara. Aquilo que você falou realmente acontecia. E eu rodei mais 2 empregos antes de chegar onde eu tô. E lá, como eu busquei me corrigir nisso, eu cresci muito rápido na empresa. E eu sou grato a você, porque você viu uma coisa que nem eu estava vendo. Para mim era normal, era comum, e eu vi que eu estava realmente fazendo uma coisa que no final me levaria a nunca estar crescendo. Porque em algum momento que isso fosse colocado contra a parede, esse cara ia acabar sendo mandado embora. Então, ele entendeu, isso caiu a ficha, ele me encontrou anos depois, acho que foi 2, 3 anos depois, e me agradeceu aí, porque acho que isso foi um divisor de águas na carreira dele. Então é um pouco sobre isso, né? Você conseguir trabalhar essas questões emocionais, você conseguir trabalhar, entender que gerente precisa cumprir exatamente o que você falou, precisa cumprir norma, valor, princípio, não pode burlar essas coisas, e tem que chegar a traçar metas, traçar objetivos.